Mas Tobit temia mais a Deus que ao rei, e continuava a levar para casa os corpos daqueles que eram assassinados, onde os escondia e os inumava durante a noite. Ora, aconteceu que um dia, cansado deste trabalho, voltou para sua casa e deitou-se junto à parede onde adormeceu. Enquanto dormia, caiu-lhe de um ninho de andorinhas esterco quente nos olhos, e ele tornou-se cego. Deus permitiu que lhe acontecesse essa prova para que sua paciência, como a do santo homem Jó, servisse de exemplo à posteridade. Como havia sempre temido a Deus, desde a sua infância, e guardado os seus mandamentos, Deus permitiu que lhe acontecesse essa prova para que a sua paciência, como a do santo homem Jó, servisse de exemplo à posteridade. Como havia sempre temido a Deus desde a sua infância e guardado os seus mandamentos, ele não se afligiu, nem murmurou contra Deus, por ter sido atingido pela cegueira, mas perseverou firmemente no temor a Deus e continuou a dar-lhes graças todos os dias de sua vida. Eu estava aqui pensando, se a gente não busca Deus no nosso ordinário, se a gente não busca amar a Deus sobre todas as coisas, nas pessoas de nossos irmãos, então a gente não está amando a Deus. Pois tem eu não sei se é uma passagem, se foi o Jesus que falou, mas eu sei que eu já ouvi em algum lugar que aquele que ama a Deus e não ama o seu próximo é um mentiroso. Gente, quando a gente ama o nosso irmão, a gente faz de tudo por ele. E é algo que tem incomodado muito nas últimas semanas, porque eu vejo que muitas vezes eu e outras pessoas, nós temos sim a vontade de dar a vida para Deus, mas nós não temos a vontade de dar a vida pelo irmão. Nós não temos o desejo firme e forte de dar a vida pelo irmão, porque a verdade é essa. Se você pegar no Evangelho, todas as coisas que Jesus fez, tudo que Jesus se deu por nós, o quanto Jesus... Se você olhar para a crucificação, você vê ali a imagem de como Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, sendo Deus perfeito, sendo Deus o onipotente, sendo Deus tudo aquilo que a gente crê, então ele, de alguma forma, é muito mais fácil de amar do que o nosso irmão. Mas não me entenda mal, por favor, porque quando eu digo que Jesus, ele é mais fácil de amar do que o irmão, eu estou querendo dizer que quando você entende, quando você compreende que Jesus se deu por você numa cruz, que Jesus foi lá, pagou o preço que ninguém na humanidade poderia pagar, e que toda aquela dor foi transformada em amor pelo fogo do Espírito Santo, então você tem uma relação incrível, você tem uma relação verdadeira com Jesus, você tem um desejo de se dar por Jesus, você tem aquela decisão, aquela pessoa decidida de fazer tudo o que for por Jesus, mas muitas vezes a gente não tem essa decisão de se doar pelo irmão, porque Jesus está na pessoa de nosso irmão. Quando a gente olha para Jesus, tem até uma pregação, não sei se, mas uma parte de uma pregação do Padre Léo que ele diz que Jesus está disfarçado nas nossas famílias. E realmente a gente tem que enxergar isso, porque Jesus está presente na minha mãe, no meu pai, na minha irmã. Quando a gente consegue enxergar Jesus em nossos irmãos, assim como fazia Santa Teresinha, a gente consegue ir além, sabe? A gente se divide tanto, a gente coloca rótulos, a gente se denomina esquerda, a gente se denomina direita, a gente se divide por times de futebol, mas a verdade é que a gente somos filhos de Deus. Nós não podemos nos classificar dessa forma tão deliberada. Não, gente, nós todos somos filhos de Deus e todos nós merecemos o amor. Todos nós merecemos uma chance de mudar, sabe? Que nem São João Paulo II fez com o homem que atirou nele. Ele foi visitar ele na cadeia, sabe? Porque foi isso que os santos tiveram,
uma verdadeira luta todos os dias para limpar as chagas de Jesus, para tirar esses espinhos que machucam o coração de Nossa Senhora. Entende? Deus se sente tão triste quando um filho sai da casa e vai buscar o mundo e se perde, ao ponto dele ir ao encontro dele e deixar as 99 ovelhas para trás. Entende? Então, eu tenho que fazer a mesma coisa com os meus irmãos, porque nós, como cristãos, temos a missão de ser a imagem e semelhança de Cristo na Terra. Nós temos que ser uma imitação de Cristo. Então, nós temos que ir ao encontro dos nossos irmãos que estão por aí, que estão precisando de uma palavra, sabe? Que estão precisando se sentir amados, se sentir felizes novamente, sabe? Como, não sei se você já reparou, mas é bem difícil de você ver alguém feliz no ônibus, por exemplo. Eu nunca vejo, assim, são poucas as vezes que eu vejo, isso seja lá porque viu algum vídeo, tá vendo alguma coisa, mas eu nunca vejo alguém realmente feliz indo fazer seus afazeres. E muitas vezes é porque falta-nos de ir ao encontro dessas pessoas, falta-nos dar a essas pessoas uma sensação de que elas estão sendo amadas, entende? Sabe, eu quero mergulhar de verdade no amor de Deus. E eu quero levar uma multidão comigo. Mesmo que eu tenha que empurrar todo mundo, eu vou tentar levar todo mundo que eu puder. Eu não sei se você já parou pra pensar, mas refletir, sabe? Quantas pessoas, quantos moradores de rua, quantas pessoas estão precisando da nossa ajuda agora? Isso se torna cada vez mais difícil para eles terem a nossa ajuda por conta dessa quarentena, entende? E mesmo antes da quarentena, já tinha gente precisando de ajuda. Quantas pessoas estão enfermas, quantas pessoas estão desamparadas, quantas pessoas estão com problemas psicológicos, precisando da nossa ajuda. E muitas vezes a gente tá olhando muito para si mesmo, entende? Eu não tô te xingando de egoísta, mas a gente tem, todos nós, assim, sem exceção, nós temos muito um olhar ainda focado em nós, sabe? Nós temos um olhar muito eu o tempo todo, sabe? Tipo, não, mas sou eu, é os meus sentimentos, é o meu isso. Mas, meu Deus, tem pessoas passando por tantas outras coisas, sabe? É lindo você ver que os santos tiveram uma dor enorme, tiveram tantas provações, mas agora eles são felizes porque eles se deram numa constante vida de caridade pelo irmão e pela igreja, por Cristo, entende? Nós temos que ter essa vontade de nos doar por Cristo, nos doar pelo irmão, sabe? O Padre Paulo Ricardo fala com essa expressão de nos deixar de verdade, se devorar pelo irmão, entende? Porque a gente tem olhado muito para si, mas a gente parou de olhar para o nosso irmão, de olhar para a vontade de Deus, porque não é a minha vontade, mas é a vontade dele. Deus te abençoe e que você possa, assim como eu, viver verdadeiramente o que esse vídeo nos propõe, que nós possamos ser transformados por essas palavras, entende? E eu sei, é engraçado, mas tanto eu quanto você precisa dessa palavra, porque essa pequena pregação não foi só para as pessoas que estão me escutando aí na internet, também foi para mim, porque isso precisa gritar no meu coração. Então que nós possamos amar nosso irmão, não só com um comprometimento nas coisas mais difíceis, como fome e doenças, mas também com coisas simples, como lavar uma louça, limpar um chão de uma casa. Que possamos verdadeiramente viver o que Cristo nos propõe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.